Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Ubatuba tem um ditado que os turistas ignoram. Quando a serra encobre, o mar cobra. Eu achava que era só papo de caiçara para assustar quem chega de São Paulo achando que é dono da praia. Eu estava errado. E o preço da minha ignorância quase foi a minha vida. Meu nome é Tiago. Sou designer, moro na capital. Fui para Ubatuba numa terça-feira de outubro, fora de temporada, sozinho. Queria fugir do barulho. Aluguei um chalé perto da Praia Vermelha do Norte, mas meu destino era uma daquelas prainhas escondidas, acessíveis apenas por trilha, perto do promontório do Espigão. Aquele tipo de lugar que não tem quiosque, não tem sinal de celular, só você, a Mata Atlântica e o Atlântico. Eram 15 real quando desci a trilha. O tempo estava aquele clássico uba-chuva, céu cinza chumbo, mormaço quente e umidade de 90%. A praia era pequena, cercada por costões de pedra preta e árvores retorcidas que pareciam querer beber a água salgada. Fiquei lá, lendo, ouvindo o mar bater com violência nas pedras. A Vermelha do Norte é perigosa, e ali não era diferente. A água é escura, profunda, puxa com força. O erro foi cochilar. Acordei com um trovão seco. Olhei o relógio, 17h45. Em Ubatuba, quando a noite cai na mata, ela não pede licença, ela desaba. As árvores fecham a luz. Comecei a juntar minhas coisas rápido. A maré tinha subido muito. A faixa de areia, que antes tinha 10 metros, agora tinha 2. A água lambia minhas havaianas. Foi quando olhei para o mar. A uns 50 metros da arrebentação, onde as ondas começam a quebrar, havia algo boiando. Parecia um tronco, mas troncos não ficam verticais. Apertei os olhos na penumbra. Era uma cabeça. Alguém estava lá no fundo, com a água no pescoço, parado, olhando para a praia. "Ei, precisa de ajuda!" Gritei, achando que era algum surfista que perdeu a prancha. A figura não respondeu. Então, uma segunda cabeça emergiu ao lado dela, silenciosa, sem fazer espuma. Depois uma terceira, uma quarta. Em segundos havia dezenas deles, silhuetas escuras, paradas na água gelada, balançando suavemente com a ondulação. Eles formavam uma barreira entre o horizonte e a praia. Eles não nadavam, eles apenas existiam ali. Senti o arrepio subir da base da coluna até a nuca. O instinto primitivo gritou: "Corre!" Virei as costas para o mar e corri para o início da trilha. A trilha era íngreme, barro puro misturado com raízes expostas. Entrei na mata. A escuridão era total. Eu só tinha a lanterna do celular, que mal iluminava 2 metros à frente. Comecei a subir, escorregando na lama. O som do mar ficou para trás, abafado pelas árvores, mas outro som começou. Ploc, ploc, ploc. Passos molhados, pesados, atrás de mim, na trilha. Eu parei para ouvir. O som parou. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu trêmula. Só o som dos grilos e o vento nas folhas de bananeira. Voltei a subir mais rápido, o coração batendo na garganta. Ploc, ploc, ploc. Eles voltaram, mais rápidos, mais perto. E o cheiro, um cheiro azedo de maresia podre. Sabe quando você encontra um siri morto secando no sol há dias? Era isso, misturado com lodo. Tropecei numa raiz e caí de cara na lama. O celular voou da minha mão e caiu virado para baixo. A luz apagou. Fiquei no breu absoluto. Tentei tatear o chão procurando o aparelho. Minha mão tocou em algo. Não era o celular. Era um pé, frio, úmido, com a pele que parecia lixa molhada. Eu gritei e recuei, me arrastando de costas na lama. O flash do celular, caído no chão, piscou. Provavelmente mau contato na queda. Naquele único segundo de luz estroboscópica, eu vi. Parado na trilha, logo abaixo de onde eu estava, havia uma figura humana. Mas ela estava inchada,
A pele era roxa e cinza, estufada de água. Vestia trapos de roupas antigas, shorts de tactel dos anos 90, rasgados. O rosto, meu Deus! Os olhos tinham sido comidos por peixes. Eram buracos negros vazando água do mar. A boca estava aberta num O perfeito, cheia de areia e algas. E atrás dele, descendo a trilha, vinham outros, todos inchados, todos pingando, todos silenciosos. O celular apagou de vez. Fiquei no escuro com eles. Eu fechei os olhos e rezei como uma criança, chorando. Senti a mão dele me alcançar, fria. Enlaçou meu tornozelo direito. A pele dele escorregava na minha. A força era descomunal. Começou a puxar, para baixo, para a praia, para o mar. O aperto era tão forte que senti o osso do meu tornozelo estalar. Não! Berrei e chutei o escuro com o pé esquerdo, acertando algo sólido e molhado. Senti a coisa se desequilibrar. A mão soltou. Levantei na adrenalina pura, não sentindo a dor, e escalei aquela trilha como um bicho. Não olhei para trás. A mata parecia interminável. Os galhos batiam no meu rosto, cortando minha testa. Mas eu ouvia os passos molhados atrás de mim. Ploc, ploc, ploc. Eles corriam com facilidade, sem peso. A respiração deles era gorgolejante, como água no ralo. Quando vi a luz amarela de um poste da rodovia Rio Santos, lá em cima, eu chorei de alívio. Pulei a mureta de proteção, quase fui atropelado por um caminhão que buzinou furiosamente. Fiquei de joelhos no acostamento, sujo de lama, sangue e lodo do mar. As coisas pararam na entrada da trilha, escondidas na escuridão da mata. Entrei no meu carro, que estava estacionado no acostamento. Tranquei as portas e dirigi até o centro de Ubatuba, tremendo sem parar. Parei na frente da delegacia, mas não desci. O que eu ia dizer? Policial, zumbis afogados tentaram me levar para nadar? Fui embora na mesma noite. Subi a serra de volta para São Paulo, mas a marca ficou. No meu tornozelo direito, onde a coisa me segurou. A pele ficou cinza. E tem o formato perfeito de 5 dedos longos, com garras. Dermatologistas dizem que é uma reação alérgica a alguma alga tóxica ou fungo da mata. Mas eu sei a verdade. Às vezes, quando chove muito em São Paulo e o ar fica úmido, eu sinto cheiro de maresia podre no meu apartamento e ouço, vindo do ralo do chuveiro, um sussurro baixo, gorgolejante. A maré sobe, Tiago. A maré sobe para todo mundo. Eu nunca mais voltei à Praia do Félix depois daquela noite. Escrevo isso aqui porque ainda não consigo dormir direito. E talvez colocar no papel ajude a organizar o que aconteceu. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos, sou de São Paulo capital e sempre fui o tipo de cara que gosta de acampar sozinho em Ubatuba nos fins de semana prolongados. Conheço as praias como a palma da minha mão. Itamambuca, Domingas Dias, Félix. A do Félix sempre foi minha favorita. É isolada, tem acesso por trilha, o mar é limpo e fora de temporada você fica praticamente sozinho. Foi exatamente por isso que escolhi ir sozinho em meados de setembro de 2024. Cheguei lá no fim da tarde de uma sexta-feira. O céu estava limpo, o sol se pondo laranja atrás das montanhas e o mar batendo forte, como sempre bate ali. Montei a barraca perto da restinga, a uns 50 metros da água, acendi uma fogueira pequena e preparei um peixe que comprei na feirinha do centro. Tomei 2 cervejas, ouvi música baixa no celular e por volta das 22h o sono bateu. Apaguei a lanterna, entrei na barraca e dormi com o barulho das ondas. Acordei de repente, sem saber que horas eram. O celular estava sem sinal, mas pelo luar que entrava pela janela de tela, devia ser madrugada alta. O que me acordou não foi um barulho exatamente, foi uma ausência de barulho. As ondas, que antes eram constantes, pareciam abafadas, como se alguém tivesse colocado um cobertor em cima do mar.
O silêncio era tão denso que eu ouvia meu próprio coração batendo. Então veio o som. Um som que não sei descrever direito. Era como um canto, mas não humano. Um lamento longo, baixo, que subia e descia, quase como uma mulher chorando, mas com uma melodia que não era de nenhuma música que eu conheço. Vinha da direção do mar, mas não era eco de longe, parecia estar bem ali, na beira da água. Levantei devagar, abri o zíper da barraca só um pouco e espiei. A praia estava iluminada pela lua cheia. A areia branca brilhava, as ondas quebravam devagar, e não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Mas o canto continuava, mais claro agora. Era lindo e ao mesmo tempo desesperador, como se estivesse chamando alguém. Meu corpo inteiro arrepiou. Pensei em fechar a barraca e fingir que não era nada, mas algo me puxou. Saí descalço, com o celular na mão como lanterna, embora não precisasse, estava claro. Caminhei devagar até a beira. O canto parou no exato momento em que meus pés tocaram a água fria. Silêncio total de novo. Olhei para os lados. Nada. Só as pedras do costão à direita e a mata fechada à esquerda. Respirei aliviado, pensando que tinha sido imaginação, e dei meia volta para voltar. Foi aí que eu vi. Na beira da água, a uns 20 metros de mim, havia uma marca na areia. Uma pegada. Mas não era pegada de pé humano. Era longa, fina, com uma espécie de membrana entre os dedos, como se fosse de um pé palmado. E ia direto para o mar, desaparecendo onde as ondas lambiam a areia. Olhei melhor. Tinha várias delas, formando um rastro que vinha da restinga, passava por onde eu estava e entrava na água. Como se algo tivesse saído do mato, parado ali na beira, e depois voltado para o mar. Meu estômago gelou. Dei um passo para trás e senti algo molhado nos dedos do pé. Olhei para baixo. Tinha pisado em uma poça pequena de água que não estava ali antes. Não era água do mar, era mais viscosa, quase gelatinosa, e cheirava a peixe podre misturado com algas. Limpei o pé na areia, mas o cheiro ficou grudado. O canto recomeçou, mais perto. Agora vinha de dentro da água. Olhei para o mar e vi uma sombra. Não era peixe, não era golfinho. Era uma forma humana, mas alongada, flutuando logo abaixo da superfície, a uns 10 metros da margem. A cabeça virou na minha direção. Eu juro que vi 2 olhos brancos, sem pupila, refletindo a lua. Não tinha cabelo, só uma espécie de crista fina. E a boca se abriu e soltou aquele som de novo, mas agora era um chamado direto, como se estivesse falando o meu nome, embora não tivesse palavras. Eu corri como nunca na vida. Tropecei na areia, caí, levantei, corri até a barraca, entrei, fechei o zíper e fiquei encolhido, com o coração saindo pela boca. O canto continuou por mais uns minutos, cada vez mais perto da areia. Depois parou. Silêncio absoluto. Não dormi mais aquela noite. Quando o sol nasceu, desmontei tudo correndo, joguei na mochila e subi a trilha sem olhar para trás. Quando cheguei no estacionamento, olhei para baixo, para a praia. Estava vazia, linda como sempre. Mas na beira da água, onde eu tinha estado, havia um círculo grande de areia revirada, como se algo grande tivesse se arrastado para dentro do mar. Nunca contei isso para ninguém da família. Só para um pescador velho lá do Perequeaçu, que me olhou sério e disse: "Você viu a mãe d'água, rapaz? Ela sobe na lua cheia para chamar quem está sozinho. Se você tivesse respondido o chamado, não voltava mais." Eu não acredito em lendas. Pelo menos não acreditava. Mas até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço aquele canto. E sinto o cheiro de peixe podre nos pés. Nunca mais voltei a Ubatuba sozinho. E se você for à Praia do Félix na lua cheia, não vá sozinho. E pelo amor de Deus, não responda se ouvir alguém chamando da água. Eu juro que nunca mais piso na praia do Fortaleza. Meu nome é Tiago, 38 anos, sou de Taubaté e trabalho como fotógrafo freelance.
Sempre adorei Ubatuba, especialmente as praias mais selvagens do norte, aquelas que exigem trilha e te dão a sensação de estar no fim do mundo. A Fortaleza era uma das minhas preferidas. Acesso difícil pela trilha da Praia Dura, mar forte, costões altos, quase ninguém em dias de semana. Fui para lá em outubro de 2025 sozinho, com a ideia de fotografar o nascer do sol e passar uma noite acampando. Parecia o plano perfeito. Cheguei no fim da tarde de uma terça-feira. A trilha estava pesada, com chuva recente, lama escorregadia e raízes traiçoeiras. Desci suado, com a mochila pesando nas costas, e quando cheguei na praia, o lugar estava deserto. Só o barulho das ondas quebrando forte contra as pedras e um céu cinzento que prometia chuva à noite. Montei a barraca num canto mais abrigado, perto do costão esquerdo, onde tem uma pequena sombra de amendoeiras. Acendi uma fogueira com lenha que trouxe. Comi um sanduíche, tomei uma cerveja gelada e fiquei olhando o mar escurecer. O cheiro de sal era forte, misturado com o odor úmido da Mata Atlântica. Por volta das 21 horas, a chuva começou fina e eu entrei na barraca. Adormeci rápido com o barulho da água batendo na lona. Acordei com um estalo. Não era trovão. Era um som seco como osso quebrando, vindo da direção das pedras. Olhei no relógio do celular. 3h17 da manhã. A chuva tinha parado, mas o ar estava pesado, abafado. O mar parecia mais barulhento que o normal, ondas grandes batendo com força, como se estivessem irritadas. Levantei, abri o zíper devagar e espiei. A lua estava escondida por nuvens, mas dava para enxergar a silhueta da praia. Nada. Só as ondas e as pedras pretas brilhando molhadas. Então veio o cheiro. Um cheiro que eu conheço bem de quem já viu cadáver na beira de estrada. Podre, doce, de carne em decomposição misturada com sal e algas. Meu estômago revirou na hora. Pensei que podia ser algum animal morto, talvez um cachorro ou um bicho maior que o mar jogou nas pedras. Peguei a lanterna do celular e saí descalço, porque precisava ver o que era. Andei devagar até o costão, pisando em conchas quebradas que cortavam os pés. Quando cheguei nas pedras vi. Havia um corpo. Um homem, ou o que restava dele. Estava de bruços, encostado numa pedra, com as ondas lambendo as pernas. A pele estava inchada, esbranquiçada, típica de quem fica dias na água. Os braços estavam abertos, como se tivesse sido crucificado ali. Mas o que me gelou o sangue foi a cabeça, virada para trás, num ângulo impossível, olhando direto para mim. Os olhos estavam abertos, leitosos, e a boca escancarada, como se tivesse morrido gritando. Usei a lanterna para iluminar melhor e vi que não era só um corpo. Tinha mais. 3, 4, espalhados pelas pedras, alguns semi-enterrados na areia molhada, outros sendo arrastados pelas ondas. Todos em estados diferentes de decomposição, mas todos com a mesma pose. Cabeça virada, olhando para a praia. Eu congelei. Meu cérebro tentava racionalizar. Naufrágio recente, talvez um barco de pesca que afundou, os corpos vieram parar ali. Mas algo estava errado, muito errado. Os corpos não estavam sendo levados pelo mar. Eles estavam se movendo contra a corrente. Devagar, quase imperceptível. As pernas se arrastavam na areia, os braços se esticavam, como se estivessem rastejando em direção à mata. Um deles, o mais próximo, ergueu a cabeça um pouco mais. A pele do pescoço rasgou com o movimento, revelando carne vermelha e branca por baixo. E ele soltou um som. Não um gemido humano, era um gorgolejo úmido, como se estivesse cheio de água salgada nos pulmões, tentando falar. Eu dei um passo para trás e pisei em algo macio. Olhei para baixo. Uma mão. Uma mão decepada, com unhas quebradas e algas enroladas nos dedos, saindo da areia como se tivesse sido enterrada ali há pouco tempo. O cheiro ficou insuportável. Vomitei ali mesmo, ajoelhado na areia. Foi quando todos começaram a se mover de uma vez, lento, mas coordenado. Cabeças virando, bocas se abrindo, corpos se arrastando em direção à praia, deixando rastros de água preta e pedaços de pele. Um deles,
Uma mulher, cabelo comprido grudado no crânio inchado, levantou o tronco e estendeu o braço na minha direção. Os dedos se abriram e fecharam, como se estivessem me chamando. E todos começaram a fazer o mesmo som, um sussurro rouco, coletivo, que parecia vir de dentro da água nos pulmões deles. Vem, vem, afunda com a gente. Corri tropeçando nas pedras, cortando os pés, sem olhar para trás. Cheguei na barraca, joguei tudo dentro da mochila de qualquer jeito, a lanterna caindo no chão, e subi a trilha no escuro, com as mãos sangrando de tanto me apoiar nas raízes. Quando cheguei no carro, já era quase amanhecer. Liguei o motor tremendo e fui embora. No dia seguinte, liguei para a polícia de Ubatuba para denunciar. Eles foram até lá, voltaram dizendo que não encontraram nada. Nem corpos, nem rastros, nem cheiro. Só a praia limpa, como sempre. O policial que falou comigo riu no telefone. Rapaz, a Fortaleza é conhecida por isso. Dizem que os afogados de antigamente voltam nas noites de lua nova para buscar companhia. Quem vê ou enlouquece ouvir um deles. Eu não enlouqueci, mas até hoje, quando chove forte, eu sinto o cheiro de podre no ar. E às vezes, no silêncio da madrugada, ouço aquele gorgolejo úmido como se tivesse água nos meus pulmões. Não volto para Ubatuba, nunca mais. E se você for à praia do Fortaleza sozinho à noite, não vá até as pedras. E se ouvir alguém te chamando da água, corra, porque eles não descansam e estão sempre com fome de companhia. Dizem que Ubatuba tem mais de 100 praias. O que ninguém diz é que algumas delas não deveriam ser visitadas. Eu aprendi isso na marra, na trilha do Saco das Bananas, lá para os lados da região sul, perto da Tabatinga. Meu nome é Vinícius. Sou biólogo marinho. Estou acostumado com o mar, com a mata e com a solidão. Fui para lá num feriado chuvoso de novembro, aquela garoa fina que os locais chamam de chuva de molhar bobo, mas que encharca até a alma. A ideia era acampar numa prainha minúscula, sem nome no mapa, que fica entre 2 costões de pedra negra, acessível apenas por uma trilha de cabras. Cheguei na praia às 16h. O lugar era um anfiteatro de horror e beleza. A areia era grossa, escura, cheia de cascalho. O mar batia com violência, levantando uma espuma amarelada. E a mata atlântica ali não era verde. Era um paredão quase preto de tão denso, caindo direto na areia. Montei minha barraca perto da orla da mata, longe da maré alta. Cozinhei meu macarrão no fogareiro, ouvi o som dos bugios gritando na encosta e fui dormir cedo. Acordei com frio, muito frio. O relógio marcava 02h33 da manhã. A chuva tinha parado, mas o ar estava pesado, cheiroso a ozônio e alga podre. O que me acordou não foi o frio, foi o som. Não era o mar, era um som de arrasto. Schlack, schlack. Como se alguém estivesse arrastando sacos de areia molhados pela praia. Abri o zíper da barraca devagar. A lua cheia tentava furar as nuvens, criando uma luz prateada e doentia na praia. Olhei para a linha d'água. Eles estavam saindo do mar. Não eram 2 ou 3. Eram dezenas, figuras humanas, nuas, brancas como a barriga de um peixe morto. Eles não andavam. Eles se arrastavam, alguns de 4, outros de barriga, puxando o corpo com os braços, as pernas moles e inúteis, deixando rastros na areia. O silêncio era absoluto. Eles não emitiam som algum, exceto o barulho da pele molhada roçando na areia grossa. Eu congelei, apaguei a lanterna na hora. Náufragos, pensei. Imigrantes ilegais? Mas aí, um deles passou perto de uma poça de maré, e o reflexo da lua iluminou o rosto. Não havia rosto. Onde devia haver nariz e boca, havia apenas cracas, moluscos e conchas incrustados na pele, como se fizessem parte da carne. Um dos olhos estava coberto por uma anêmona do mar que pulsava devagar. Eles estavam vindo em direção à mata, em direção à minha barraca. Eles traziam coisas,
pedaços de madeira podre, redes de pesca velhas, ossos que pareciam fêmures humanos polidos pelo sal. Eles pararam no meio da praia, a uns 30 metros de mim. Começaram a amontoar tudo. Estavam construindo algo, uma pira. Um deles, o maior, se levantou. Ele tinha algas compridas saindo das costas, como cabelos verdes e gosmentos. Ele abriu a boca. Não tinha língua. Tinha um caranguejo preto alojado na garganta, mexendo as patas. Ele fez um som, um estalo seco, gutural. Clac! E a madeira molhada da pira acendeu. Mas o fogo não era laranja, era verde. Um fogo frio, fosforescente, cor de plâncton bioluminescente. A luz verde iluminou a praia toda, e foi aí que eu vi o que eles estavam arrastando por último, vindo da arrebentação. Não era madeira, era um corpo fresco. Um homem vestindo shorts de surfista, inchado, roxo. Reconheci na hora. Tinha visto cartazes dele na padaria do centro de Ubatuba. Um turista que desapareceu na praia do Félix há 3 dias. Eles jogaram o corpo no fogo verde. O cheiro, Deus do céu, não era cheiro de carne queimada. Era cheiro de formol e maresia concentrada. Um cheiro que fez meu estômago revirar e vomitar ali mesmo, dentro da barraca. O barulho do meu vômito foi baixo, abafado. Mas eles ouviram. Todas as cabeças na praia giraram em uníssono para a minha barraca. O fogo verde refletiu nos olhos leitosos deles. O líder, aquele com o caranguejo na garganta, apontou para mim. Ele não correu. Ele se jogou no chão e começou a nadar na areia. Como se a areia fosse água, ele mergulhava e emergia, vindo na minha direção numa velocidade impossível. Shlac, shlac. Rasguei o fundo da barraca com meu canivete. Saí correndo para a mata, sem lanterna, sem bota, descalço. A mata de Ubatuba à noite é um labirinto de espinhos e cipós. Eu corria, batia em árvores, caía, levantava. Atrás de mim eu ouvia o som deles. Não eram passos. Era o som de água correndo. Como se uma onda estivesse me perseguindo morro acima. Senti algo gelado e pegajoso agarrar meu tornozelo. Chutei com toda a força e senti quebrei algo crocante, como uma casca de siri gigante. Corri até meus pulmões queimarem. Cheguei na estrada de terra quando o sol estava nascendo. Parei um carro de entrega de pão. O motorista me olhou assustado. Eu estava coberto de lama, sangue e uma gosma transparente que queimava minha pele como água viva. Fui para o hospital da Santa Casa. O médico que me atendeu era um senhor antigo na cidade. Enquanto ele limpava os cortes nas minhas costas, ele não perguntou o que aconteceu. Ele apenas olhou para a gosma na minha pele e disse baixinho: "Você foi na Praia das Conchas Quebradas, não foi?" Eu não sei o nome. Era uma prainha no sul. Ele suspirou e pegou um vidro de vinagre para passar nas queimaduras. "Filho, aquela praia não aparece no GPS por um motivo. Os caiçaras antigos dizem que é lá que o mar devolve o que ele não quer digerir." Ele terminou o curativo e me olhou nos olhos. "Você tem sorte. Eles geralmente não deixam testemunhas. Mas escuta o que eu vou te dizer. Nunca mais entre no mar em Ubatuba, nem molhe o pé." "Por que, doutor?" "Porque o mar tem memória. E agora você tem o cheiro deles. Voltei para São Paulo no mesmo dia. Nunca mais pisei na areia. Mas o terror não acabou. Moro no 15º andar, na Avenida Paulista, longe do mar. Mas toda vez que chove forte e as janelas ficam embaçadas, eu vejo marcas no vidro do lado de fora, marcas de mãos com dedos palmados e manchinhas de cracas grudadas no vidro. Eles sabem onde eu estou. Eles estão esperando a umidade subir, esperando o dia em que a cidade inundar, porque para eles não existe distância. Tudo o que a água toca pertence a eles." Meu nome é Daniel. Tenho 31 anos. Sou designer gráfico de São Paulo e em novembro de 2025 decidi passar uns dias sozinho em Ubatuba para tentar desligar a cabeça depois de um término ruim.
Aluguei uma pousada simples na praia da Lagoinha, aquela que fica no sul, com mar calmo e muitas casas de veraneio. O lugar é bonito de dia, coqueiros, quiosques, famílias com crianças. Mas todo mundo que eu conversava, o cara do quiosque e a moça da recepção, mencionava a ruína. A ruína da Lagoinha é uma mansão abandonada bem na ponta esquerda da praia, construída nos anos 40 ou 50 por um fazendeiro rico que queria fazer um cassino clandestino. Nunca terminou. Dizem que ele faliu, que houve mortes estranhas na obra, que escravizaram gente. Ninguém sabe direito. O fato é que a casa ficou lá, caindo aos pedaços, tomada por mato, com paredes cheias de buracos e o mar batendo direto na base. De dia é ponto turístico. Galera vai tirar foto, entrar, gravar vídeo pro TikTok. De noite ninguém chega perto. Eu não sou de acreditar em fantasma. Sempre achei essas histórias besteira de pescador. No terceiro dia, o tempo virou. Céu nublado, vento forte, mar mexido. Fiquei sem sinal no celular a tarde inteira e, para matar o tédio, decidi ir até a ruína no fim da tarde. Levei só o celular com lanterna, uma garrafa d'água e um moletom. Saí por volta das 17h30. O sol já estava baixo, laranja, refletindo no mar agitado. Cheguei lá em uns 15 minutos andando pela areia. A mansão é maior do que parece nas fotos. 3 andares, varandas quebradas, escadaria de pedra coberta de limo. Entrei pelo que sobrou da porta principal. O chão rangia, cheio de cacos de telha e garrafas quebradas. O cheiro era de mofo pesado, misturado com sal e algo podre que eu não consegui identificar. Andei pelo salão principal. Paredes descascadas com restos de azulejo azul, um lustre pendurado por um fio, balançando sozinho com o vento que entrava pelas janelas sem vidro. Subi para o segundo andar. A escada gemeu a cada passo, como se fosse desabar. Lá em cima tinha um corredor longo com várias portas. Entrei em um dos quartos, uma cama de ferro enferrujada, um criado mudo tombado. E na parede, marcas de mãos impressas em fuligem, como se alguém tivesse tentado sair escalando. Tirei umas fotos. O sol já tinha sumido. O céu ficou roxo, depois preto rápido. Decidi voltar. Foi quando ouvi o primeiro som. Um arrastar, lento, como se alguém estivesse puxando algo pesado pelo chão do andar de baixo. Parei no corredor. Silêncio. Depois outro arrastar. Mais perto. Meu coração acelerou, mas pensei, deve ser rato ou o vento mexendo em alguma porta. Desci a escada devagar, iluminando com o celular. Quando cheguei no salão principal, o arrastar parou, mas o cheiro mudou. Ficou mais forte, mais doce, de carne estragada. Aí veio a voz. Era baixa, rouca, como se viesse de dentro das paredes. Não entendia as palavras direito. Parecia português antigo, misturado com algo que não era português. Volta, volta para casa, repetia, cada vez mais claro. A voz vinha de todos os lados, meu corpo inteiro gelou. Corri para a porta principal, só que não estava mais lá. Não é exagero. A porta por onde eu tinha entrado simplesmente não existia mais. No lugar, só parede sólida, coberta de mofo. As janelas, todas menores do que pareciam, gradeadas com ferro enferrujado que não cederia nem com marreta. Comecei a bater nas paredes, gritar, iluminar tudo, nada. O celular mostrava sem sinal. Bateria em 40%. Ouvi passos no andar de cima, pesados, ritmados. Alguém andando de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa. Depois, silêncio. Depois o arrastar de novo, agora descendo a escada. Devagar, degrau por degrau. Eu me encostei na parede oposta, tentando não respirar alto. A lanterna tremia na minha mão. Então eu vi. Era uma silhueta, alta, magra demais, vestindo o que parecia um terno antigo rasgado. A cabeça pendia um pouco para o lado, como se o pescoço estivesse quebrado. Não tinha rosto. Só um buraco escuro onde deveria ter olhos e boca. Mas eu sentia que estava me olhando.
Ele parou no último degrau. A voz saiu dele, agora clara, vindo de dentro do peito oco. Você veio ver. Agora fica. Eu gritei. Gritei como nunca na vida. Corri para o fundo do salão, entrei num corredor lateral que eu nem tinha visto antes. Tinha uma porta pequena no final. Empurrei com força. Abriu para uma escada estreita que descia. Desci correndo, tropeçando, no escuro quase total. O cheiro de podre ficava pior. Cheguei num porão. Água do mar entrava pelas frestas, uns 20 centímetros no chão. Havia correntes enferrujadas penduradas nas paredes. E corpos. Não eram corpos inteiros. Eram pedaços. Braços, pernas, torsos, boiando na água preta ou pendurados nas correntes. Alguns ainda tinham roupas antigas, outras só osso. O cheiro era insuportável. Vomitei ali mesmo. A lanterna iluminou um crânio que virou devagar na minha direção, como se ainda tivesse vida. Ouvi os passos descendo a escada atrás de mim. Corri para o canto oposto. Tinha uma grade quebrada que dava direto para o mar. Me joguei. A água gelada me engoliu, bati com força nas pedras, cortei a perna, o braço. Nadei com todas as forças para longe da casa. As ondas me jogavam contra as pedras, mas eu nadava. Quando olhei para trás, vi a silhueta na grade parada me olhando, depois sumiu. Consegui chegar na praia principal. Um casal que estava acampando me viu saindo da água ensanguentado, gritando. Me levaram para a pousada, chamaram ambulância. A polícia foi até a ruína no dia seguinte. Disseram que não encontraram nada, nem porta bloqueada, nem corpos no porão, nem sangue. Só a casa vazia, como sempre. Eu fiquei uma semana no hospital com infecção nos cortes. Voltei para São Paulo e nunca mais toquei no assunto com ninguém da família. Mas toda noite, quando fecho os olhos, sinto o cheiro de podre e ouço a voz. Você veio ver. Agora fica. Se você for à Lagoinha, tire suas fotos de dia. Entre, explore, grave seu vídeo. Mas quando o sol começar a baixar, saia, porque ele não gosta de visitas que ficam depois do horário. E se ouvir alguém te chamando de dentro das paredes, não responda. Nunca responda.